O senhor prestou depoimento recentemente sobre o que ficou conhecido como a BIM paralela. O senhor era diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Jair Bolsonaro. Na sua gestão, a ABIN monitorou políticos e jornalistas desafetos do ex-presidente? Negativo, Edmilson. Isso é uma ótima oportunidade para trazer os esclarecimentos para essa questão. Primeiro, o que se verifica é que havia uma suspeita de um sistema que não é de interceptação, é um sistema que faz um monitoramento grosseiro de pessoas para fins de inteligência. Nós que fizemos o controle e as auditorias devidas. Esse foi um sistema... É o monitoramento dos celulares, é isso? Não é dos celulares, né? É um monitoramento grosseiro que não dá a localização precisa, apenas para saber se a pessoa está numa cidade ou num bairro, que auxilia a inteligência de não ter que fazer um deslocamento para o local, para uma logística. Todo esse equipamento foi comprado adequadamente, foi comprado na gestão Temer, passou por um processo licitatório adequado, passou por um processo pela AGU, um parecer da AGU. Então a questão é, ele estava sendo utilizado regularmente ou não? Quem fez esse questionamento fomos nós, na nossa gestão. Nós que apuramos, verificamos que poderia ter alguma disfuncionalidade dentro da utilização. Outras 30 instituições também compraram devidamente esse sistema. Mas foi utilizado ou não para monitorar desafetos, monitorar jornalistas, monitorar políticos? Essa é a questão. Na minha gestão, pedido nosso, não. Nós começamos a verificar que não estava tendo controle. Vou lhe dar uma questão que já soluciona tudo. Falam muito em monitoramentos de políticos, jornalistas, até ministros do Supremo. Não há, não vi até agora. Nós que estamos verificando, nós exoneramos o chefe, as pessoas que tinham senha eram de um determinado departamento, não tinha policiais com senhas algumas, exoneramos essa pessoa porque não estava trazendo as questões e jogamos tudo para a Corregedoria apurar. Se houve uma apuração da Polícia Federal, era exatamente porque nós desconfiamos na direção geral. E o ponto é o seguinte, a única pessoa que apareceu como monitorado política foi o ex-deputado Jean Willis. E sabe quando ele foi monitorado? O único que apareceu nas investigações, desculpa. Antes da minha entrada na ABIN. O senhor chegou a dizer que a ABIN era muito grande. É possível ter sido monitorado e o senhor não saber? Então, um momento. Antes da minha entrada na ABIN que houve esse monitoramento dessa pessoa. Isso só demonstra que se houve uma ABIN paralela, e a minha desconfiança é que estavam fazendo alguns monitoramentos privados, e por isso que eu que estava investigando e coloquei tudo para a Corregedoria, isso só demonstra que se há uma ABIN paralela, foi com as pessoas internas do departamento interno que nós apuramos. Então é o seguinte, Edmilson, se um diretor de polícia, da PM, da Civil, da Federal, para deixar bem claro, compra um armamento, ele não é responsável pelo erro da pessoa lá da ponta. E a ABIN tem milhares de servidores. Aí o senhor está dizendo que pode ter tido erro, então? Eu acredito que possa ter erro, essa era a minha desconfiança, que estavam fazendo algum monitoramento privado. Enquanto o senhor era diretor? Antes, inclusive, como a questão do Jean Willis, que foi feito antes da minha entrada, o único político que teve um monitoramento colocado, e com a minha entrada eu fiz todos os controles devidos, específicos, coloquei para a Corregedoria, e é muito interessante, vamos dizer assim, que tenha se voltado contra a pessoa que promoveu todos esses controles. Durante a sua gestão, o senhor recebeu consultas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. A Polícia Federal encontrou documentos em que o senhor orienta o ex-presidente Bolsonaro a falar mal das urnas. O senhor acredita na legalidade do processo eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro com as urnas eletrônicas? Nós nunca contestamos os resultados de eleições. Você pode contestar e querer o aprimoramento das urnas. Eu estou concorrendo num processo eleitoral e concordarei com o processo eleitoral com o fim das apurações. Lógico que diversas demandas judiciais eleitorais acontecem com todos os candidatos e o judiciário está aí para isso. Quando foi colocado nessas operações policiais, que infelizmente estão sendo realizadas pela Polícia Federal, que são muito mais políticas de perseguição do que jurídicas, não estão vendo crime ou delito nenhum com a minha pessoa. Só fazem difamações e narrativas, e quando se vê,
quando, como você bem colocou, extraíram uma notação minha, Mas o seu grupo privada. político não questiona os resultados de eleições, mesmo utilizando as urnas O que eu quero eletrônicas? colocar, Edmilson, é o seguinte: eu, nas minhas publicações públicas, eu sempre coloquei sobre urnas eletrônicas que nós temos que ter devido aprimoramento sempre. Por exemplo, para ficar claro, qualquer sistema, a Microsoft tem o Word e Excel, sempre está em atualização. O processo alemão está em atualização, o processo americano está em atualização. Eu fiz um comentário privado para mim, que não passei a ninguém, que foi extraído do meu computador. Se eu voltar aqui, que o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, colocou em seu Twitter, publicamente, antes de ser ministro, que ele tinha uma prova técnica de que as urnas eram extremamente frágeis e suscetíveis às fraudes. Isso é uma opinião. Mas, candidato, já se mostrou que são várias etapas, ninguém conseguiu provar nada até hoje, em várias etapas, que as urnas são confiáveis, porque há várias etapas. Isso já não está esgotado, esse assunto não está esgotado, por isso que eu vou voltar a pergunta para o senhor, para perguntar sobre a legalidade do processo eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é onde o senhor vai concorrer, quando o senhor está um pré-candidato a concorrer, se o senhor realmente acredita na legalidade com as urnas eletrônicas. Eu estou junto contigo nessa situação. Eu acredito que há um processo eleitoral, eu acredito que tem que ter aprimoramento sempre. Hoje estão contestando a eleição do Maduro. A eleição do Maduro está sendo contestada faticamente pelas atas. Atas com base num processo que há impressão. Então, o que eu quero sempre, e não é esse processo eleitoral, eu estou inserido nele e vou acreditar no final no resultado. Mas eu sempre vou defender que nós precisamos de aprimoramento da tecnologia. Isso é lógico. Para a gente encerrar esse momento aqui político, o senhor acha que essa investigação toda, enfim, do senhor como diretor da ABIN, vai atrapalhar aí a sua campanha? Essa é a vontade do que eu vejo de trazer à tona. Edmilson, eu cumpri o interrogatório da Polícia Federal. Houve operações anteriores, só há algumas semanas que eu fui interrogado. Eu pedi desde o ano passado para ser ouvido pela polícia, não fui ouvido. Foram mais de 150 perguntas, 250 folhas de respostas longas minhas, explicando nosso controle, nossa atuação. Eu passei 7 horas. Eu não tenho acesso ao meu interrogatório até hoje e meu advogado também não tem acesso. E o que nós vemos na imprensa é que a imprensa tem acesso. E acesso ao todo, pincelando questões para tentar me prejudicar. Só que isso não vai atrapalhar as nossas eleições. Teve questões que foram jogadas que não é ilícito algum, só para tentar me descredibilizar. Eu faço um comparativo que no mesmo dia houve uma operação policial com base no consórcio do Nordeste, com várias buscas e apreensões no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, com vinculação de delação premiada ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, do Lula, vinculações fáticas de acontecimentos, e nesse mesmo dia não houve nenhuma notícia aqui dos jornais maiores aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vê que há uma parcialidade de se tentar atrapalhar, descredibilizar uma pessoa. O que eu estou vendo é que apareceu um candidato à eleição no Rio de Janeiro que conhece de segurança, conhece de ordem, conhece não apenas pelo trabalho, mas pelo estudo, e há a possibilidade de salvar o nosso Rio de Janeiro.